Meu nome é Marcelo Garbim, RU 679007. Tenho formação em licenciatura plena Filosofia, especialização em Metodologia do Ensino de História e Geografia e estou no último período do curso de História, licenciatura plena pelo Centro Universitário Internacional Uninter, Polo Arroio do Tigre. Devido à impossibilidade de realização do estágio supervisionado, ensino médio, pesquisa do contexto escolar e observação presencial, por motivo da política de combate à proliferação do coronavírus no país, a Uninter disponibilizou a seus acadêmicos a oportunidade de estágio online. Então, nesse estágio online, preparei uma aula sobre o tema histórico Mesopotâmia. Vamos nessa? Vou iniciar a aula de hoje partindo da seguinte observação. Você que está me assistindo, observe essas duas imagens. Uma retrata a margem de um rio, uma fotografia, e a outra retrata o desenho de uma cidade mesopotâmica. Ok? Após essa observação, ao longo do desenvolvimento da minha aula, vou contextualizar as duas imagens e com certeza no final delas você irá compreender o significado delas. A Mesopotâmia foi o berço das mais antigas civilizações, bem como representou um avanço tecnológico que mudou drasticamente a história da humanidade. Foi o berço também do desenvolvimento da escrita. Foi o berço também do desenvolvimento da tecnologia da roda. Foi o berço também do desenvolvimento das grandes construções, mas grandes construções sem o uso ainda do ferro, do metal para articulação ou armação de suas estruturas. O termo Mesopotâmia é de origem do grego antigo, que significa região ou terra entre rios, com o rio Tigre-Eufrates, como bacias hidrográficas. Ao estudar o termo Mesopotâmia, é importante você compreender a sua contextualização etimológica, pois os rios Tigre-Eufrates foram importantes para o desenvolvimento das civilizações antigas. Nessa imagem via satélite, você está observando a confluência entre o rio Tigre e Eufrates, na cidade de Al-Qaihá, no sul do Iraque, atual Iraque. Observe essa imagem agora. É uma fotografia de 2009, retratando a confluência, mostrando para nós a confluência entre o rio Tigre e Eufrates. Repare a importância do rio para a mobilidade humana. Repare também a importância do rio para o início da urbanização. Aliás, ao longo da história da espécie humana, o processo de urbanização e o processo de ocupação do espaço geográfico pelos humanos se deu pela ocupação em torno das margens dos rios. E aí, ao longo do desenvolvimento da minha aula, irei também sanar essa questão. O porquê do desenvolvimento das grandes civilizações, ou o porquê o desenvolvimento da urbanização em torno dos rios, ou às margens dos rios. Agora, vamos observar uma imagem histórica, um desenho retratando uma cidade antiga da Mesopotâmia. Repare a importância da cidade, ou repare a importância do rio, quero dizer, do rio para a cidade. Repare a fortificação da cidade, a entrada da cidade. Repare, provavelmente deve ser um templo, quase semelhante a uma pirâmide. Repare a importância da navegação, da mobilidade desses povos. E repare a ocupação territorial ou a ocupação do espaço geográfico ao fundo da imagem de casas. Nasce aí a concepção das grandes cidades. E também, segundo historiadores, é o início da formação das cidades-estados, que logo após eu vou explicar melhor esse termo. Vamos lá. Mas afinal, por que estudar os povos da Mesopotâmia? Enquanto professor de história, enquanto aluno, você de história, você se pergunta ou já se perguntou por que estudar determinados tópicos dentro da história? E em especial esse tópico da Mesopotâmia, que é retratado lá no primeiro ano do ensino médio, bem como lá no 6º ano do ensino fundamental. Muitas vezes a gente acaba aprofundando temas históricos e a gente não sabe o porquê.
E nessa aula de hoje eu quero exemplificar alguns motivos e a importância principal de estudar a Mesopotâmia. A questão por que estudar os povos da Mesopotâmia talvez é retratado nessa imagem. Percebe-se que existem 3 homens, estão talvez cunhando uma argila, uma barra de argila. E o que será que fazendo? Estão desenhando ou estão escrevendo? Acertou a resposta quem disse que estão escrevendo. Isso mesmo. A Mesopotâmia, segundo alguns historiadores, é o berço da civilização escrita. Segundo historiadores e registros arqueológicos, a Mesopotâmia foi o berço da escrita cuneiforme, ou dos primeiros registros escritos pelo homem. Também os mesopotâmicos foram os inventores de uma tecnologia que revolucionou a mobilidade terrestre, que foi a invenção da roda. Bem como eles revolucionaram também a construção de casas, com a invenção do tijolo, já que moravam ou habitavam às margens de um rio, que era alagado em determinada época do ano e formava uma terra argilosa. É também o nascimento, como eu bem disse anteriormente, o nascimento das grandes cidades, ou cidades-estados, como nós vamos ver a seguir. Observe, para não esquecer, o tema Mesopotâmia e a importância tecnológica, e lembrar toda vez que você olhar uma parede com tijolos, você vai lembrar a história dos mesopotâmicos. Abaixo temos uma fotografia do zigurate, que ainda existe. Ele existe atualmente dessa forma. Claro, tem o seu desgaste físico, né, ao longo dos séculos, mas ele existe. Acima temos uma imagem de um desenho de uma cidade, ou próximo à cidade mesopotâmica. Percebam que o barro, que o tijolo, que a fabricação é importante. Percebam ali também a questão do uso da carruagem, da domesticação do gado, também muito importante para o desenvolvimento da humanidade na antiguidade. Agora vem outra questão. Qual foi a origem das primeiras grandes civilizações do mundo? É uma pergunta bastante oportuna para a aula de história. Qual foi a origem do homem, por exemplo? Qual foi a origem das primeiras grandes civilizações? Bom, nós estamos retratando aqui a Mesopotâmia, a história antiga, certo? Agora, também há outros povos que fizeram parte da história da humanidade. Entretanto, aqui, nessa aula, eu vou retratar somente a Mesopotâmia. Mas eu devo salientar, enquanto professor de história, que existiram outros povos que também foram se desenvolvendo ao longo dos milhares de anos. E também desenvolveram algumas tecnologias que foram importantes para a contemporaneidade. Vamos lá, então. A pergunta que se faz agora é: quais foram os fatores que propiciaram esse desenvolvimento? Se pergunta, como é que se desenvolveu esses povos? Ou como é que se desenvolveram esses povos na antiguidade? A resposta está no desenvolvimento da agricultura e da pecuária. A agricultura foi fundamental para a política do sedentarismo, ou melhor, a política da acomodação e parada de mobilidade humana. Com o desenvolvimento da agricultura a partir do cultivo mais especializado das plantas, a partir da tecnologia do arado, a partir da tecnologia da irrigação, esses povos puderam ficar mais sedentários, isto é, se estabelecer em algum lugar. E como eu falei anteriormente, esse estabelecimento ocorreu aonde? Ocorreu às margens dos rios. E aí vale a pena lembrar que em algumas cidades que têm, aqui no Brasil, mais de 70 anos, provavelmente as primeiras fundações as primeiras moradias foram em torno à margem de um rio ou foram em torno à margem de um lago. Por que isso? Porque representava a questão de sobrevivência, principalmente a questão da abundância hídrica para o beber humano e para os animais, que essa população que ali iria se tornar sedentária, ou que ali ia formar os primeiros grupos urbanos da futura cidade onde você mora. Vejam aqui uma imagem da nascente, quase próxima à nascente da Turquia, do rio Eufrates. Percebam como é importante o rio em regiões de deserto ou semideserto.
Eu vou usar semideserto aqui na aula, tá? Eu posso especificar melhor esse termo, ficar em dúvida. Aqui eu coloquei uma imagem, provavelmente uma cidade ao longo do rio Eufrates, ou Tigre, eu não consegui retratar a fonte, mas percebo que tem uma cidade com mais de 2000 anos. Perceba a importância da cidade, da formação urbana em torno do rio, certo? O sucesso da agricultura propiciou, como falei anteriormente, o surgimento ou aumento populacional e o surgimento das primeiras cidades. E nesse caso, as primeiras cidades-estados, que são cidades independentes, em torno, na Mesopotâmia, em torno de 4.000 anos atrás, como Ur, Nippur, Uruk, Lagash, sendo essas duas últimas fundadas pelos povos sumérios. Aliás, a gente vai ver posteriormente que existiu vários outros povos que ocuparam o leito ou a margem do rio Tigre e Eufrates. Só que tem um detalhe importante, quando a gente fala os povos sumérios, a gente vai lembrar muito como aqueles fundadores das escritas, ou a escrita cuneiforme. E aí eu vou explicar o porquê da escrita cuneiforme, certo? Agora, como você prestou atenção em minha aula, com certeza prestou, vamos fazer uma pequena revisão do conteúdo, retomando alguns tópicos. E para retomar essa teleaula, eu propus 3 questões, 3 indagações importantes para a gente começar a seguir os próximos passos da nossa teleaula. A primeira questão foi, a primeira questão será, o que significa o termo ou a palavra Mesopotâmia? Você lembra? Se você lembrou, muito bem, você prestou muito bem atenção na nossa aula. Segunda questão, qual atividade humana foi importante para o desenvolvimento do sedentarismo? E a terceira questão, as primeiras grandes cidades que se desenvolveram na Mesopotâmia foram próximas ou distantes dos rios? Se você respondeu essas 3 questões, muito bem, você pegou bem o conteúdo. Caso você não consiga, retorna e reveja essa teleaula. Vamos agora para uma questão importante. A gente falou da importância do rio Tigre e Eufrates. Vamos agora falar de quais povos habitaram a Mesopotâmia. Ou melhor, quais povos habitavam a região da Mesopotâmia. Poderia se perguntar, os povos indígenas habitaram essa região? Sim ou não? Os povos da África, do sul da África, habitaram essa região? Os povos da Oceania habitaram essa região? Sim ou não? Não sabemos. Então, preste atenção e acompanhe a minha aula. Muitas civilizações se desenvolveram na região ao longo dos séculos. Sumérios, babilônios, assírios, galdeus e povos semitas que viviam em torno dessa região do Tigre e Eufrates. Essas sociedades eram semelhantes. Estavam divididas em classes sociais. A maior parte das terras pertencia ao Estado. Lembre-se, não Estado como hoje, cidade-Estado. A nobreza era formada pelas famílias que tinham os principais cargos do Estado ou terras que poderiam alugar ou transmitir a seus filhos como herança. Uma questão importante também, que vale a pena salientar, não havia a separação entre poder político e religioso na Mesopotâmia, ou nos povos mesopotâmicos, nessa época. Os nobres que detinham grande parte das terras. Havia também comunidades ou pessoas que trabalhavam para esses nobres. Havia também escravos, poucos, mas havia. E a maior parte das mulheres eram utilizadas como trabalhos domésticos, nas casas dos senhores nobres, e suas mulheres escravas. Já as mulheres dos nobres tinham seus fazeres de cuidar das proles, isto é, cuidar das crianças. Aqui eu tentei mostrar para vocês um pouquinho a importância, ou organização social, uma pequena propriedade do nobre. Né? Percebam, alguns talvez sejam escravos nesse desenho, outros trabalhando trabalho doméstico, né? Talvez escravos domésticos, e assim de forma sucessiva. Bem como nós percebemos também um canal de irrigação, que era importante trazer água que vinha do rio para o interior da margem. E isso é o processo de irrigação. Vamos lá, então vamos começar com os povos sumérios, um dos povos que habitaram e se desenvolveram na antiga Mesopotâmia. Sumérios, nós temos um mapa aqui que retrata um pouquinho a Suméria, né? Algumas cidades importantes da Suméria, como Nippur, Uruk, aparece como Uruk também, Ur, Eruduk e Lagash. Tá? Depende da tradução que você pegar, vai ter uma escrita diferente.
Tá? Lagash, por exemplo, estava com SH antes, agora está com X. Tá? Não está errado. Tá? Tem que só observar a fonte. Ok? Os Sumérios. Os Sumérios foram o primeiro povo a ocupar a Mesopotâmia. Eles se estenderam ao sul, às proximidades do Golfo. Os Sumérios fundaram as primeiras cidades da Mesopotâmia. As principais cidades foram Eridu, Ur, Nippur e Uruk. Essas cidades são chamadas cidades-estados. Por quê? Porque cada uma delas tinha uma organização independente, com os seus próprios governantes e leis. Nós vemos aqui outra imagem, a importância da cidade e do rio, bem como a importância de transpor a água do rio para o interior, para as margens, a partir de canais de irrigação. Vemos uma grande contribuição dos sumérios que foi escrita com uniforme. Tá? Isso foi importante porque revolucionou a forma de contabilidade, a forma de controle, a forma de organização de cidades e estados na Mesopotâmia. Bem como também propiciou o desenvolvimento cultural desse povo, nesse período. Há cerca de em torno, segundo o registro arqueológico, em torno de 4 mil anos atrás. Posterior aos sumérios, nós temos os acádios. Né? Temos aqui uma imagem, um desenho do acádio. Né? Os acádios, por volta de 2400 a.C., o povo acádio, que já vinha se introduzindo na região havia algum tempo, dominou a Mesopotâmia. Aliás, interessante, nós vamos perceber dentro da história da Mesopotâmia povos invadindo outros povos e conquistando e derrotando os reinos. Nós vimos agora os sumérios perdendo espaço para os acádios. Depois a gente vai ver os acádios perdendo espaço para outro povo. O rei Acádio Agão unificou as regiões centro e sul, submetendo os sumérios ao mesmo tempo que incorporava a sua cultura. Porém, contínuas invasões estrangeiras inviabilizaram a permanência do Império Acádio, que acabou desaparecendo por volta de 2100 a.C. Uma contribuição que nós temos do povo acadiano, ou da civilização acádia, é a questão da invenção, né, do ano lunar, com 12 meses, e também a semana dividida em 7 dias. Algo semelhante. Então, toda vez que você olhar, observar um calendário, né, atual, 12 meses, e uma semana de 7 dias, né, você vai lembrar da civilização acádia, né, que viveu aonde? Lá na Mesopotâmia. Aí, nós vamos partir agora para a Babilônia. Primeiro Império Babilônico. O enfraquecimento sumério criou condições para a ascensão dos semitas, concentrando em torno da Babilônia. Um dos primeiros reis babilônicos foi Hammurabi. E aí, quando a gente estuda a Babilônia, e principalmente o Primeiro Império, a gente vai aprofundar a questão do Código de Hammurabi, que foi desenvolvido por o rei Hammurabi. Então, quando a gente lembra da Babilônia, a gente vai lembrar do Código de Hammurabi. Aquele famoso código, olho por olho, dente por dente, provavelmente você que estudou lá no 6º ano deve lembrar, agora no 1º ano do ensino médio, certo? Ok, nós temos aqui uma imagem, um desenho. Vamos agora saber como terminou o Império Babilônio primeiro, né? Após a morte da Hammurabi, que organizou, houve outras invasões, aí o Império não conseguiu conter os descendentes, acabou então sendo conquistado por outros povos. Né? E aí a gente vai saber quais povos eram esses. Eram os assírios. Os assírios têm uma característica em comum, ou melhor, comum a eles mesmos, diferente de outros povos. Aqui a gente já vê uma característica comum dos assírios. Os assírios, um dos povos que habitavam a Mesopotâmia, constituíram um grande império a partir da cidade de Assur. Esse império ficou conhecido como um dos maiores e mais organizados da região, surgindo aproximadamente em 1300 a.C. A civilização assíria também se destacou por causa de seu poderoso exército, com guerreiros temíveis, notórios pelo recorrente uso da violência contra seus inimigos. E aí vem uma característica interessante dos assírios, que foram um povo que tinha um exército bastante bárbaro contra os seus dominados. Né? Nós percebemos, e também tem algo interessante quando a gente estuda a civilização ou Império Assírio, a gente descobre algumas técnicas de guerra que até então não era comum na antiguidade. Vemos aqui uma imagem que eles começam a utilizar principalmente o cavalo, né, e o arco e flecha para guerrear, o escudo também, a forma de combate com seu exército,
atacando o inimigo, né? Observa aqui um guerreiro assírio, em cima de um cavalo, um arco e sua flecha, né? Lançando provavelmente para um inimigo. E aí tem uma questão interessante. Sendo uma das primeiras forças de cavalaria da história, os assírios organizaram uma eficiente força para sua época, o que acabou contribuindo de forma significativamente para a subsequente expansão de seu grande império. O seu uso da cavalaria para campanhas organizadas de larga escala marcou um uso inovador desse tipo de tropa para as civilizações agrárias e, posteriormente, para o desenvolvimento da civilização assíria ao longo da Mesopotâmia. Agora, nós vamos para os povos babilônios, segundo o Império Babilônio. Os caldeus, povo de origem semita, habitavam a região de da Caldeia, no sul da Mesopotâmia. Eles lideraram a liderança da Babilônia. Lideraram a libertação, da Babilônia, do domínio assírio, e assumiram o governo da cidade. No século 7 a.C., os caldeus dominaram toda a Mesopotâmia. Nascia o Império Caldeu, também conhecido como o Segundo Império Babilônico, certo? E aqui, no Segundo Império Babilônico, nós temos algumas curiosidades, né? Um deles seria o Jardim Suspenso da Babilônia, né? E também o outro seria a Torre de Babel, retratado, né, no Antigo Testamento, na Bíblia, né, no livro sagrado, né, cristão. Ok. Para terminar nossa aula, eu gostaria de falar sobre uma questão interessante, sobre a questão da religião. A religião mesopotâmica, diferentemente da atual, principalmente ocidental, ela era politeísta, isto é, os mesopotâmicos acreditavam na existência de vários deuses, e sua aparência era semelhante aos seres humanos, porém com características diferentes dos seres humanos, como, por exemplo, a imortalidade, né? Aqui nós temos outra questão interessante na Mesopotâmia. Boa parte dos templos religiosos na Mesopotâmia, e principalmente a questão do zigurate, né? A gente vai ver uma relação aproximação entre poder político e poder econômico também. Além de ser um templo de adoração aos deuses, o zigurate era um templo também de armazenamento de alimento e grãos, bem como também um templo político, também de organização. Então, nesse período da Mesopotâmia, a gente pode ver e observar uma relação muito próxima entre o poder político, poder militar e poder religioso. Vamos se chamar, ou poderia se chamar, uma teocracia, isto é, um poder voltado a um deus. Mas nessa questão aqui, seria uma teocracia, né, relacionada a Deus por meio de sacerdotes e governantes que teriam a forma de como poder, né, dizer e organizar a vida comum dos cidadãos, entre aspas, cidadãos, vou chamar aqui, mas da sua população na época da Mesopotâmia, há 4 a 2 mil anos atrás, chegando a quase a era cristã, certo? Depois a gente continua com mais detalhes sobre a história antiga. Foi um abraço, quero agradecer muito por essa oportunidade e vamos ver na próxima. Abraço, até mais.